educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada do Brasil para construir uma educação que realmente acolhe todo mundo, sem nenhuma exceção. É uma história que envolve leis, políticas e, o mais importante, uma baita mudança de mentalidade sobre o que significa aprender em conjunto. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é justamente essa. Como é que um país, uma nação inteira, constrói um sistema de ensino que sirva para todo mundo? É um desafio gigante, né? Que mexe com estrutura, com gente, com tudo. Bom, vamos lá. Tudo isso começa com uma ideia central, um princípio que é a base de tudo. A educação vista como um direito universal de aprendizagem. Educação inclusiva, sabe, não é só sobre colocar um aluno com deficiência numa sala comum e pronto. É muito mais profundo. É uma nova forma de enxergar a educação baseada nos direitos humanos. A ideia central é que a escola é que tem que se transformar para acolher a diversidade de todos, e não o contrário. É o sistema que muda, não o aluno. E aqui está o pulo do gato para entender essa mudança, a diferença crucial entre inclusão e integração. Antes, na integração, o esforço era todo da criança, ela que tinha que se adaptar à escola. Agora, na inclusão, o jogo vira. É a escola que se adapta à criança. A diversidade vira regra, não exceção. E o foco passa a ser em remover as barreiras, em vez de ficar tentando consertar ou normalizar o aluno. É uma virada de chave completa. Certo. E como é que essa ideia toda virou lei aqui no Brasil? Vamos dar uma olhada nessa jornada, nesse caminho legal que foi construído. Essa linha do tempo mostra direitinho como essa casa foi construída tijolo por tijolo. A Constituição de 88 foi o alicerce, a fundação de tudo, sabe? Deixando claro que a educação é direito de todos. Aí, em 96, a LDB veio e levantou as paredes, colocando a educação especial dentro do sistema regular. Em 2008, a Política Nacional chegou para colocar o telhado, consolidando de vez a abordagem inclusiva. E, por fim, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão veio para dar o acabamento final, amarrando tudo e consolidando os direitos. E essa aqui é a frase que está no coração de tudo isso. Artigo 205 da nossa Constituição. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. É uma frase poderosa, né? É ela que impulsiona todo esse movimento pela inclusão no país. É um compromisso. E o Brasil não fez essa jornada sozinho, não. O país se alinhou à Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E isso é muito importante, porque essa convenção ganhou o status de emenda constitucional aqui. Foi aí que a gente adotou de vez o chamado modelo social da deficiência. Ou seja, o problema não está na pessoa, na sua limitação, mas sim nas barreiras que a sociedade coloca na frente dela. Tá, mas como é que essas leis todas saem do papel e chegam na prática, lá no dia a dia da escola? Vamos ver agora as ferramentas que fazem a inclusão acontecer. A principal ferramenta que a gente tem é o atendimento educacional especializado, o famoso AEE. Pensa nele como um conjunto de atividades, de recursos que chegam para complementar o ensino regular. E um ponto muito importante, o AE não substitui a sala de aula comum. Pelo contrário, ele dá suporte para que o aluno possa participar plenamente dela. E como esse AEE funciona na prática? Bom, vamos por partes. Primeiro, quem faz? Um professor que tem formação especializada nisso. Segundo, onde acontece? Numa sala de recursos multifuncionais que fica dentro da própria escola. Terceiro, quando? Sempre fora do horário normal de aula do aluno, no contraturno, para não atrapalhar. E por último, o que se faz lá? Se desenvolve habilidades específicas que vão desde aprender braille ou libras até usar tecnologias que ajudam na comunicação e na aprendizagem. E essa tal sala de recursos multifuncionais é mais ou menos assim. Não é uma sala de aula qualquer. Ela é toda equipada com materiais especiais, móveis adaptados e tecnologias pensadas para atender às mais diferentes necessidades. É tipo o centro de operações do AEE na escola. E no centro de todo esse suporte especializado, de todo esse trabalho, tem uma coisa fundamental, um plano. Um plano pensado e desenhado sob medida para cada estudante. Esse plano tem nome, é o PAI, o Plano de Atendimento Educacional Especializado. E ele não é um papel que fica guardado na gaveta, viu? É um documento vivo, um guia, que direciona todo o apoio e que está sempre sendo reavaliado e ajustado conforme o aluno avança. E o que tem dentro desse plano? Bom, ele começa identificando as necessidades e, muito importante, o potencial do aluno.
A partir daí, define metas bem claras, tanto para o curto quanto para o longo prazo. O PAE também descreve as atividades e estratégias que vão ser usadas, escolhe os materiais certos e, claro, monta um cronograma de atendimento e de avaliação. É um verdadeiro mapa para o desenvolvimento do estudante. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro maior. Como é que tudo isso que acontece dentro da escola impacta a sociedade como um todo? É aí que entra um conceito muito bacana, o multiculturalismo. É uma forma de ver o mundo que não só aceita, mas valoriza a diversidade cultural que existe. É uma ideia que questiona aquele papo de cultura única, dominante, e que busca dar visibilidade para grupos que historicamente ficaram de lado. E dentro desse conceito existem diferentes visões. Tem a abordagem mais liberal, que foca na coexistência, na tolerância, sabe? E tem a abordagem crítica, que é mais questionadora. Ela vai mais fundo, cutuca as estruturas de poder e quer transformar o sistema para acabar com a discriminação de vez. No fim das contas, a mensagem principal é essa. Quando a gente valoriza a diversidade dentro da escola, a gente está plantando uma sementinha para construir uma sociedade que não vê a diferença como um problema, mas sim como uma fonte de riqueza, de força. Escolas inclusivas formam uma sociedade inclusiva. Simples assim. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada no caminho que ainda falta percorrer, porque, claro, a jornada não acabou. A gente tem uma base legal muito forte, mas os desafios na prática ainda são enormes. Fazer tudo isso funcionar de verdade num país gigante como o Brasil é complicado. E tem mais, precisa garantir formação de qualidade contínua para todos os professores, garantir que as escolas sejam acessíveis de verdade e, claro, aproximar cada vez mais a escola, a família e os serviços de saúde. Então, as leis nos deram um mapa, mas a grande questão que fica no ar para a gente pensar é: como é que a sociedade faz para garantir que essa viagem, essa jornada da inclusão, chegue de fato em cada um dos estudantes, sem deixar ninguém para trás? É essa reflexão que fica.